Nosso painel terá a participação dos convidados especiais, como anunciou o Sérgio, e fala agora o André para abrir este painel. Fazendo uma breve introdução, quando a gente teve a ideia de colocar esse painel Sustentabilidade do Trabalho, a ideia era discutir um pouco sobre a economia do trabalho. Esse tema ele propõe analisar basicamente as regras e princípios do mercado, como produtividade marginal, as vantagens comparativas, especializações da produção, agregação de valor, etc. No momento que essas variáveis forem entendidas, ficam algumas perguntas latentes, e eu acho que é isso que esse painel se propõe a colocar. Os supostos encargos trabalhistas realmente beneficiam o trabalhador ou são, na verdade, uma das causas da desocupação? Quais são as mudanças necessárias no mercado de trabalho para se criar mais postos de trabalho e uma eficaz geração da distribuição de riqueza? Eu acho que vocês não estão aqui para ouvir eu falar, eu vou passar a palavra para os palestrantes começarem a... Nosso primeiro palestrante, que vai apresentar agora este painel, é o convidado especial do Fórum da Liberdade, doutor... Onde está? Não, está aqui assim. Não, doutor. Não, está aqui, não, é ele que vai falar. Agradecemos a participação do André e agora nós vamos convidar, então, o economista Walter Bloch, que conquistou seu PhD em Economia na Universidade de Colômbia, é autor, editor e co-editor de muitos livros, incluindo Defendendo o Indefensável. É professor titular de Economia da Faculdade de Administração de Negócios da Universidade de Loyola. Thanks for the kind introduction, and thanks for those who have invited me here. It's a pleasure to be here in Brazil. My claim is that free enterprise and private property rights and economic freedom are the last best hope for mankind. It's a recipe for peace, prosperity, and an end to poverty. Adam Smith wrote a wonderful book, The Wealth of Nations, and he asked, why is it that some nations are rich and some nations are poor? And his answer was, those that involve themselves in free enterprise get rich, and those that involve themselves in socialism stay poor. Now, a big aspect of free enterprise system is free trade. If I trade you this cough drop for my tie, you have this cough drop, I have a tie. If I agree to the trade, I must value the cough drop more than the tie. And if you agree to the trade, you must value the tie more than the cough drop. So trade is always mutually beneficial. And all the free enterprise system is a bunch of trades. Therefore, the free enterprise system must, by definition, be mutually beneficial. Labor is included. For example, if I hire you to teach me Portuguese, and I pay you $20 an hour, it must mean that I value your lessons in Portuguese more than $20 an hour, and it must mean that you value your time at less than $20 an hour, so there's mutual gain. There's no exploitation. There's profit. There's mutual profit. Profit is good. Now, I want to examine minimum wage law. It's one of the main causes of unemployment. Especially, it unemploys the least among us, the most helpless. There are other sources of government unemployment, unions, monetary policy, but I'll leave those things for another day. But first, before I ask the question about the minimum wage law, I want to ask a more basic question, and that is, why do we work in the first place? And the answer for that is we have a situation of scarcity. We don't have all that we want. If we want to get back to the Garden of Eden, then we don't have to work. But we've been kicked out of the Garden of Eden, so we have to work. Given that we have to work, why do we have employers and employees? Why don't we just have everyone work for themselves? Suppose everyone had an equal amount of land. Why would employment start?
The reason employment starts is that someone saves money and then makes a better offer to the people who are working self-employed due to economies of scale and other reasons. Now, what does the employer give to the employee, contrary to the Marxists who say, no, he doesn't give anything, all he does is exploit? Well, he gives three things. First, let's suppose you and I go into business, and I'm the employer and you're the employee, and we're going to make the chairs that you're sitting in. Well, we have to start from scratch. It's going to take maybe a year to get the factory going and get all the raw materials and all the labor and the people in organization. During that time, I'm going to be paying you a salary, and yet the first chair has not come off the assembly line yet. So I am giving you time, because if not for me, who saved up money and was just a self-employed person just like everyone else, you would have to pay your whole salary for this year until the first chair comes off the assembly line. Now, all those chairs are blue. I know, I checked before. But in a year, tastes change, and nobody wants a blue chair. So we have to, I don't sell any. Now, can I come back to you and say, well, remember that salary I gave you for the first year? Give it back to me because the chairs didn't sell? No, I can't say that because I am the risk bearer. So that's the second thing that the employer gives the employee, risk bearing. The third is the entrepreneurial idea. It was my idea, so I'm the residual income claimant. Okay, what would wages be in the absence of a minimum wage law? Well, we have two theories as to what wages will be. One, most people believe that wages are determined by the employer. It's his generosity that determines wages. And therefore you need unions because you can't rely on the generosity of employers. But we economists have a different theory. It's called the marginal revenue product theory of employment. And marginal revenue product is defined as the change in total revenue. The marginal revenue product, or the marginal productivity of the X worker, is the total productivity of X workers minus the total productivity of X minus 1 workers. Now, if you don't follow that, take an example. The marginal revenue product of the 101st worker is the total product of 101 workers minus the total product of 100 workers. So it's what the additional worker adds to the total bottom line. That's his marginal revenue product. If 100 workers produce $10,000 an hour, and now you have 101 workers, and all of a sudden you get the bottom line $10,005, well, then you have a marginal revenue product of $5. Now, there are three possibilities relating wages and marginal revenue product. The first one is that the wage will be $7 an hour, and the marginal revenue product will be lower at $5 an hour, which we've just seen for an example. Well, this can't long be, because if it is, the employer is going to lose money. He's going to be paying $7 for productivity of only $5, and he'll lose money and he'll go broke. So that can't last long. The third option is that the wage is less than the marginal revenue product. For example, on the board you see a possibility of $2 an hour. Well, this is very good for the employer because he is getting productivity of $5 an hour and only paying $2 an hour. He's making a pure profit of $3 an hour. But there are other capitalists out there. Suppose you were a capitalist pig, and I was exploiting workers to the tune of $3 an hour. What would you do? What you would do is try to get those workers away from me. And how would you do that? You would offer $2.01. Or $2.02, or $2.05, or $2.50, or $3 or $3.50. Namely, it's going to come up to the second option. That's the only one compatible with equilibrium. Namely, wages tend to equal marginal revenue product, because if they deviate, either the employer loses money, or there are forces brought into effect such that the wages will be bid up because of other profit-seeking employers. Okay, now for the minimum wage law. The minimum wage law is an unemployment law, not an employment law. It does not compel any wage to rise. It just says it's illegal to pay less. Some people think that the minimum wage law is like a floor under wages. You have to, the higher it goes, the more wages rise. That's not true. Rather, the minimum wage law is like a high jump bar, and the higher it is, the harder it is to jump over. If it's low, most people's marginal revenue product is enough to jump over into employment. But as it rises, some people can't get employed. Let me give you an example. Over here you see minimum wage in a stepwise function.
and teenagers unemployed, whereas adults are not so much unemployed. And the reason is that teenagers don't have enough marginal revenue product to jump over into employment. So it's not a floor raising wages, rather it's a barrier over which you have to jump. And the weaker you are economically, like teenagers with no experience, the harder it is for them to jump into employment. If it was really like a floor, why be so niggardly and just have a minimum wage law of $5 or $6 or $8 or $10 an hour? Why not make it $100 an hour or $1,000 an hour? If we could, by stroke of a pen, cure poverty and have high wages, why not? But the answer is that it doesn't work that way. Rather, it depends upon productivity. How hard and how smart we work and with how much capital, which depends upon the free enterprise system. Well, what does the minimum wage law do? If you look upon employment as a ladder, what it does is it cuts off the bottom of the ladder. So the weakest people, the people with the lowest productivity, can't get any jobs at all. One of the when I was a young man, if you go into a high-rise building, you get into the elevator, there's a guy there. He's not a pervert. He is rather the elevator operator, and he's bringing you up and down. Well, people like that, when the minimum wage law rises, they start to lose their job. Another example is when I was a young man and you brought a car into a garage, you'd be surrounded with 4 or 5 people. One of them would change the tire pressure, one would put the gas in, one would check the oil, one would check the battery. Nowadays, it's self-serve. So all of these jobs at the lower end have been lost. Sometimes they make an exception for teenagers. They have a lower minimum wage law for teenagers. But if the minimum wage law is raising wages, why do you need an exception for either disabled people or teenagers? Why is it so hard to convince people of the minimum wage law effect, namely that the minimum wage law has the effect of creating unemployment? Well, take those elevator operators. The minimum wage law rose in the a couple of decades ago from 40 cents to 70 cents in the 50s. This was the highest percentage raise in the United States. Did any elevator operator the next day lose his job? No. The next day it's too quick. So the minimum wage law really looks good. All the people who were doing those elevators or doing those jobs in the gas stations, they kept their jobs. And their wage practically doubled. And everyone says, well, that's wonderful. Well, you know, in baseball, they throw the ball at about 90 miles an hour because the faster the ball gets thrown, the harder it is for the baseball batter to hit the bat, to hit the ball, rather. Well, if you just give entrepreneurs a second or two or a minute or an hour or a day, they can't adjust very much. Whereas when they pitch batting practice, they throw the ball slowly at 40 miles an hour, and then the batters can get confidence and knock the ball out of the ball field. Well, if you give people time, they can change. And what happened with elevator operators is that it all went automatic. It took 3 or 4 years, and yet people didn't connect it. They thought it was something else, or the time was too long, or what have you. And it was the same with all these other low-wage jobs. So the reason it's hard to convince people of the evils of the minimum wage is because it takes time for its effects to take effect, and by then it's hard to see the cause and effect relationship. If the minimum wage law is so bad, why do we have it? Well, you know, detectives, when they see a body lying there, the first thing they do is they say, well, who benefits from this body being dead? If it's an old person, they ask, well, who gets the money of the old person? And then they look very carefully at that person. Well, who gains from teenage unemployment? Well, prison guards, because teenagers, when they're unemployed, get into trouble. Teachers, maybe, psychiatrists. But those are just possibilities. The real cause of this is unions, labor unions. They're the ones who benefit and actually are responsible for the minimum wage law. Why is this? How does this work? Well, the typical scenario is a union comes to the boss and says, I want to raise from $20 to $25 an hour. And naturally, when the boss hears that one of the factors of production is going up in price, he tries to substitute something else. For example, if you were making rowboats and you could make them out of plastic, wood, or metal, and all of a sudden the price of plastic went up, you would tend to make them out of wood or metal. Similarly, if you were a farmer and you had fertilizer, land, and labor, and all of a sudden one of these factors of production went up in price, you try to substitute something else.
So when the employer is faced with a high a demand for wages, his natural tendency is to substitute other factors of production, preeminently unskilled workers, because you can skin a cat in many ways. You can make a product with a lot of skilled workers and few unskilled, or with many unskilled and a few skilled. And when the wage rate of the skilled workers goes up, they tend to hire unskilled workers. But that's the last thing that the union wants. They don't want their places to be taken by lots of unskilled workers, to trade, say, 5 unskilled workers for 1 skilled worker. They don't want that at all. And when the employer tries that in the old days, before the minimum wage law came in, what they would do is call them scabs and try to beat them up. But the unions are very smart. They believe that the best way to fight the alligators is to not fight the alligator, but to drain the swamp. So rather than take a baseball bat and hit a scab over the head, namely a low-skilled worker, what they would try to do is get a law passed prohibiting the employer from hiring the unskilled workers in the first place. That's the minimum wage law. So I conclude this section of my talk that the minimum wage law is a very highly problematic thing. While I'm on the topic of unions, do we need unions to raise wages? Well, according to the theory that wages stem from employer generosity, you can sort of see a case for that. But on the marginal revenue productivity theory, then you don't at all. Unions are not needed to raise wages. Rather, what raises wages is productivity, which comes from capital and skills and effort, which comes from free enterprise. I've got several indications that unions are not needed for this. First of all, wages rose before unions. The unions just started in the 20th century, in the early 20th century. And yet wages have been increasing over the centuries ever since the Industrial Revolution, when they took a big spurt. Wages have been rising in countries with no unions or very weak unions, for example, Singapore, Hong Kong, Japan. Wages have been rising in industries that have no unions. For example, computers, banking, insurance, babysitter, house cleaning. These wages have all risen and there's no unionism. In the United States, the highest percentage of the labor force unionized was in the 50s at around 30%. Now in the private sector, it's only 9%, and yet wages have been rising as union percentages have been falling. So if unions were really responsible for higher wages, this would be hard to explain. I now want to go into the question of wage discrimination. Is there a wage discrimination between, does the market enable us to engage in, I'll speak more slowly. I've been speaking too fast. The next question is, I get all excited about this economics, so it's hard for me to shut up, but I'll try to go more slowly. Okay, there are 2 theories as to why women make less money than men. One of the theories is that it's something to do with the nature of the plumbing. Namely, the boy and the girl look down in their diaper and they see and they say, that explains the difference in our salaries. Here's another cartoon that illustrates that. A man says, I feel like a man trapped in a woman's salary. So the idea here is that wages are determined by sexism. The market is riddled by sexism and discrimination, whether it's against women or against blacks. That's one theory. The alternative theory is what I call the marital asymmetry hypothesis, namely that men and women are equally productive. Remember, it's marginal revenue productivity. They're equally productive, but women have a disadvantage. Now, I want to take a survey among you good people. I can only see the front half of the room, but I'll trust the rest of you. Well, now I can see everybody. I'm going to give you 3 choices. If you're married, answer this question in terms of your own marriage. If you're not married, answer the question in terms of the marriage that you're most familiar with, perhaps your parents' marriage, or an uncle, an aunt, or anyone that you're familiar with. And here are the 3 choices. It has to do with housework. Who does more housework, the husband or the wife? Housework, child care, cooking, cleaning, shopping, breastfeeding, setting the table, home repairs. When the kid wakes up, who takes care of him? Dusting, sewing, ironing, taking out the garbage, gardening. Boy, I'm speaking fast again. I'll have to slow down. But you get the idea. We're asking who does more work, the husband or the wife. Now, how many people say that the husband does more of this housework than the wife? Raise your hand. Not a one. You're all, oh wait, there's one liar over there.
Okay, the second choice is the husband and the wife do equal amounts of work, housework. Again, I don't see, oh, there's another liar over there. And how many say that the wife does more housework than the husband? I see everyone raising their hand. Well, that's the obvious truth. It occurs in every culture, and there are good and sufficient sociobiological reasons for this, which I won't get into. But it's as if there were two runners equally able. They could both run the mile in 4 minutes, and they both step up to the line and start getting ready to race. And then right before the race, we put a 50-pound sack on the female runner and no sack on the back of the male runner. And then we say, okay, go race. Well, who do you think is going to win? Even if they're equally able, obviously the man who doesn't have the sack on his back, and what the sack is, the disadvantage is that the woman has all the housework. Now, the next slide is what the feminists expect us to believe. What I'm going to say here is that the productivity or the productivity of the male and the female are equal, and yet the wage of the male is $10 and the wage of the female is only $7.50. Well, if this were true, let's do a little profit analysis of how much it takes, how much profit you'll make if you hire a man or a woman. Well, if you hire a man, you pay him, you get $10 an hour worth of productivity out of him, and you pay him $10 an hour in wages, and therefore you earn a zero profit on him, which is an equilibrium situation. Look, I weigh 185. If I jump on a scale, the thing will go to 300, and then it'll go down to 0, but eventually it'll get down to 185, which is my weight. And if I keep moving around, the scale will keep moving around, but it'll always tend toward 185, which is my weight. Well, similarly, profits tend toward 0 in equilibrium. They never reach it. The economy is always moving around. People are changing their tastes, and other things, innovations are changing. But profits tend toward 0. Okay, now let's look at if you hire a female. Well, if you hire a female, again, by assumption, the female is equally productive. You get $10 an hour out of her, but you only have to pay her $7.50. So it's as if every woman has a little sign on her lapel saying, hire me and you make an extra $2.50. Well, under these circumstances, is it an equilibrium situation? No, it couldn't be an equilibrium situation that the woman would be making less than the man, because anyone who hires a woman would make an extra $2.50 an hour, and if you make an extra $2.50 an hour on all your employees, well, then you'll be able to drive the sexist employers into bankruptcy. And similarly, if this was black versus white, if the black and the white have equal productivity, and the blacks are making less, then the blacks are a bargain. And you'll go hire a black and drive the people out of business who are hiring only whites or only women, or whichever the case is. So what I'm saying is that it's not that discrimination does not exist in the market. It's rather that if it does exist, it keeps getting ground down by the profit and loss system. Okay, that's one bit of evidence for my claim. Now, an empirical illustration of this, some would say an empirical test of this, remember my theory is the marital, it's not original with me, but the theory is the marital asymmetry hypothesis. So suppose we try to hold constant marriage. Well, how can we hold constant marriage? The way we can hold constant marriage is by bifurcating the sample into those who were all or ever married or never married. Now, the first one comes from Canada in 1971, people aged 30 and above. You can see that the ever marrieds, the female to male ratio is very low, but the never marrieds is 99.2%. That is, never married means not widowed, not divorced, not separated, not married, never married, had nothing to do with marriage. Well, you see, the ratio goes away, or rather the gap, the wage gap goes away if there is no marriage. And the second example, the women earn slightly more than the men. The third example, the women who are never married earn slightly less than the men, but there is not much of a gap when you're in the 99 percentiles. In the last one, what I do is I take as a proxy for never married status is people who are 16 to 24. Now, I know that some people between 16 and 24 have been married, but very few. And I know that some people 25 and above have never been married. But look at the difference between the female and male ratio between older people and younger people. It's a gigantic difference between 75% and 95%. That difference shows that the reason for the
The difference is marginal productivity, because the never marrieds don't have this sack on their back. Okay, the last subject I want to approach with you is the situation of absolute and comparative advantage. Now, if you look at the top part of the screen, what I've got is 2 countries, 2 days, or 2 seasons, or 2 years, and 2 products, bananas and maple syrup. And the 2 countries are Canada and Costa Rica. Well, how do you make bananas in Canada? Well, it's very cold there. You can't make bananas very well, so you have to have hot houses, and if you put half your days into bananas or half your season, or half the people, you'll only get 5 bananas. And I'm assuming you can add the bananas, and in Canada, maple syrup is easy to produce, so you get the Canadian GDP of 10,005 by adding 5 bananas and 10,000 maple syrups. What's going on in Costa Rica? What's going on in Costa Rica is they can make bananas. The bananas, they're up to their armpits in bananas. Bananas grow very easily there. Whereas to make maple syrup is very hard. How do you make maple syrup in Costa Rica? Well, you get a gigantic refrigerator and you put a maple tree in it and you get maple syrup. It's very inefficient, but if there was no trade and both countries wanted both things, this would be an example to illustrate the concept of absolute advantage. And the Costa Rican GDP is 15,020, 15,000 bananas and 20 maple syrup units. If there's no trade, how many bananas are there in the world? Well, now you add 5 and 15,000 and you get 15,005. How many maple syrup units? 10,000 plus 20, or 10,020. And what is the world GDP for both countries, since these 2 countries comprise the world? 25,025. Now there's trade. Well, who engages in trade, or who specializes in what? Obviously, each country specializes in what they do best. So Costa Rica now devotes 2 days, not 1 day, to bananas, and instead of 15,000 bananas, they can make 30,000 bananas. The Canadians, instead of putting 1 day in maple syrup and 1 day in bananas, put both days in maple syrup, and now they can get 20,000. So the GDP is 50,000, namely it's twice as much. So this sort of illustrates the benefit of trade. But suppose one country is better than the other country in both. Then we have the case of comparative advantage. And now we have wheat and cars in Canada and Japan. And we see that Canada can make 35 units of wheat, and they're very efficient at wheat. Only 3 cars for a grand total of 38. Whereas Japan can produce 80 units of wheat, but 100 units of cars, or a grand total of 180. So if there's no trade, the world GDP is 218, which you get by adding either 38 and 180 for the Canadian and the Japanese GDP, or the amount of wheat and the amount of cars, 115 and 103, for a grand total of 218. If there is trade, each country will specialize in what it does best. Canada has a comparative advantage in wheat because they're about as third good as the Japanese in wheat, whereas in cars they're only 3% as good. So they will specialize in wheat and produce 2 days worth of wheat, or 70 units of wheat, whereas Japan will specialize in cars, because it's true Japan is better than Canada in both things, but they're only 3 times as good in wheat, but they're 33 times as good in cars, so they'll specialize in cars. And then if you have trade, Canada has 2 days in wheat for 70 units of wheat. Japan has 200 units of cars, and now GDP goes up from 218 to 270. One more example of this, how more efficient and less efficient people can work together. Suppose you have a lawyer who earns 1,000 a day, and a typist who earns 150 a day. When the lawyer trades, that is, he works 2 days as a lawyer, but pays the secretary 2 days worth, he makes 2,000 from working as a lawyer, but he has to pay the secretary 150 a day, or 300, so he has 1,700 for 2 days' work. If he doesn't trade, he gets 1,000 as a lawyer and 150 as he earns as a typist, and he only has 1,150. So it pays to trade even if one country is better than the other. So to conclude my talk, I'm against NAFTA and CAFTA and SNAFTA, and I just made up SNAFTA. It's just another trade thing. They're all customs unions. It costs a lot of time and money to negotiate, and all these bureaucrats and politicians get together and feed themselves in nice hotels. A much better way to deal with international trade
is to have a unilateral declaration of free trade, the way Hong Kong did. It says, look, we don't care what you guys do. We don't have tariffs, and we're open for trade. And if we had that sort of a thing, the world economy would be much richer, and we would, in that way, get rid of poverty a lot sooner than if we have banana industries in Canada or maple syrup industries in Costa Rica. Thanks for your attention. Senhoras e senhores, nós agradecemos muito a presença e a exposição brilhante do professor Walter Bloch. E, devido ao processo de agenda do governador Geraldo Alckmin e da gentileza e da elegância do nosso convidado especial, Dr. Maurício Rojas, então nós vamos inverter o programa. Dr. Maurício falará depois do governador Geraldo Alckmin. O senhor prefere para aqui ou lá, né? Aqui ou lá? Prefere lá? Aos caros participantes, o governador Geraldo Alckmin se dispõe a responder perguntas da plateia, então ele fará uma exposição de 20 minutos e depois, 15 minutos, ele responderá as perguntas dos senhores. Com a palavra, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, quero cumprimentá-los. Cumprimentar a Ana Amélia Lemos, os componentes da mesa, cumprimentar o Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, por esse importante encontro e trazer uma contribuição modesta à reflexão sobre a questão do emprego. Renda, trabalho, estímulo à atividade empreendedora. Acho que a palavra-chave do mundo moderno é eficiência, e o governo precisa ser eficiente, no sentido de nós podermos atrair mais investimentos do setor privado, geradores de emprego, renda e trabalho. E, às vezes, na vida pública, há uma enorme distância entre o falar e o fazer. Nós trouxemos aqui, em brevíssimas palavras, meia dúzia aqui de telas, procurando mostrar o esforço que o governo do Estado fez, não choque, não coisas passageiras, mas um esforço perseverante, contínuo, uma continuidade de ajuste fiscal que começou com o governador Mário Covas e que tem continuidade no Estado de São Paulo, procurando estimular a geração de emprego, de renda e de trabalho. Vou passar aqui o primeiro. Aqui nós mostramos a questão do equilíbrio fiscal, ou seja, o Estado de São Paulo, durante praticamente uma década, ele teve déficits orçamentários ininterruptos. O governo gastou a mais do que arrecadou, chegou a ter déficit de 25% do orçamento do Estado. A partir de 1994, foi reduzido 95% a 3%, e de lá para cá não teve mais nenhum déficit orçamentário. Passou por um ajuste fiscal extremamente sério. O governador Mário Covas quase perdeu a eleição em 1998, tamanho foi o esforço feito pelo Estado, mas houve um reconhecimento da população paulista. Próximo.
aqui saindo de um déficit para superávit orçamentário todos os demais anos sequentes. Próximo. Aqui o esforço que foi feito na redução de gastos correntes do Estado. O Estado de São Paulo fez uma forte redução nos chamados gastos correntes, aqui gastos com pessoal, que foram reduzidos a 44,5% da receita corrente líquida, mesmo com uma forte ampliação de hospitais, 18 hospitais novos, educação e programas de natureza social, mas uma grande redução de gastos correntes, especialmente um esforço na área da previdência, custeio e pessoal. Próximo. Aqui a questão da educação. O Estado de São Paulo, a Constituição brasileira, fala que não se pode investir menos do que 25% em educação. Constituição paulista, 30%. Nós estamos investindo acima de 30% todos os anos. E na saúde, saímos de 8% para cumprir a PEC 29, investindo mais de 12% em saúde, como estabelece a Constituição brasileira, ou seja, a prioridade do governo na área social, educação e saúde, fruto desse equilíbrio fiscal que o Estado acabou conquistando. Próximo. Aqui um esforço grande que foi feito na questão das compras do governo. O governo do Estado compra 2 bilhões de produtos e 2 bilhões de serviços. No Estado não pode comprar nem o automóvel, nem uma caneta, se não for por bolsa eletrônica de compras ou pregão presencial e pregão eletrônico. Conseguimos uma economia de 92 milhões de reais através da BEC e uma economia de 1,15 bilhão de reais através do pregão presencial. O último pregão que fizemos agora para comprar 700 carros para a polícia, 4 montadoras disputando, quase 20 lances, leilão reverso, compramos 18% mais barato. Próximo. Aqui mostrando que o Estado, sem se endividar, aumenta sua capacidade de investimento, ou seja, reduzindo gastos correntes, buscando mais eficiência no gasto público, melhor qualidade desse gasto público, o Estado recupera a sua capacidade de investimento e esse ano nós chegamos a mais de 9, quase 10% de investimentos do Estado. Próximo. Aqui nós vemos a sanha arrecadatória federal. Num país de dimensões continentais como é o Brasil, que deve descentralizar, que deve fortalecer a federação, nós vemos o esmagamento do Estado e dos municípios e a enorme aumento de arrecadação da União. Lembrando que quem tem responsabilidades de educação, saúde, segurança pública são municípios e especialmente o Estado. O ICMS, que é o único imposto que o Estado tem, praticamente, ele tem uma linha reta, ele praticamente não aumenta nesses últimos 10 anos. A arrecadação federal em São Paulo tem uma curva exponencial e as contribuições, aqui está PIS, COFINS, contribuição sobre movimentação financeira, CPMF, contribuição sobre lucro líquido, ou seja, o aumento da carga tributária brasileira, ela se fez para a União e sobre as contribuições que não partilham nem com estados e nem municípios. Então, o Estado fez um ajuste sem mandar a conta para o contribuinte, ou seja, mantendo a sua carga tributária. Próximo. Aqui nós vemos em 1996 o ICMS, ele representava 33% e as receitas da União 66%. O ano passado, o ICMS baixou para 25% e a arrecadação
da União, as receitas da União, 75%. O encolhimento, o esmagamento das finanças do Estado e o incremento da arrecadação federal dentro do próprio Estado. Outro. Próximo. Aqui nós vemos a questão das exportações, um grande esforço na questão das exportações. Nós tivemos um aumento de 35% no crescimento das exportações do Estado e um aumento de 73% na balança comercial, ajudando o Brasil num grande esforço exportador para poder gerar emprego, renda e trabalho dentro do Estado. Próximo. Próximo. Aqui é só mostrando um novo corredor aqui. Esse vale a pena abordar mais um pouco, que é a questão da educação. Nós temos em São Paulo 3 universidades, a USP, a Unesp e a Unicamp. E fizemos um programa específico com as universidades, procurando aumentar o número de vagas. E criamos 5.222 vagas a mais nas 3 universidades. Na USP, que teve um aumento de mais de 30% do número de vagas, na Unesp e também na Unicamp, nas 3 universidades. E um aumento grande de FATECs. Nós estamos hoje com 10 faculdades de tecnologia. Aliás, há um estudo interessante do IBGE, mostrando que as pessoas com 11 anos de estudo, elas passam a ter um salário médio acima de R$ 1.400. Com apenas 1 ano de estudo, pouco mais de R$ 300. Os nossos alunos do ensino tecnológico, 3 anos, tecnólogo das FATECs, automação industrial, informática, os vários cursos de FATEC, pós-médio de 3 anos, 90% deles empregado, algumas FATECs 100%, e com salário médio acima de R$ 1.700. Então, um grande esforço para aumentar a vaga nas universidades e também no ensino técnico e tecnológico. Outro. Aqui, evasão escolar. Talvez esse seja um dos mais importantes índices na questão da formação da pessoa, ou seja, evitar a criança abandonar a escola, manter o aluno na sala de aula. Então, no ensino médio, se reduziu a 4%, 4,5%, era mais de 10%, na 5ª ou 8ª série a 2,8%, e na 1ª à 4ª série a menos de 1%, 0,7%, ou seja, segurar a criança na escola, evitar que ela abandone a escola e que ela, ao máximo, possa chegar ao ensino médio, posteriormente ao técnico, tecnológico e universitário. Próximo. Aqui, mortalidade infantil, separei só educação e saúde. A mortalidade infantil reduzida de mais de praticamente 30 para 14, sendo que em muitas cidades é apenas um dígito. E o aumento da expectativa média de vida, que já se aproxima de 71 anos, sendo que as mulheres 8 anos a mais em média, e há um estudo que mostra que em 2050 essa expectativa de vida vai passar de 90 anos e as mulheres não morrerão mais, né? Ainda bem, ainda Próximo. bem. Eu queria trazer aqui eu separei aqui essas telas para dizer o seguinte: um dos grandes problemas que nós temos ao desenvolvimento, a geração de emprego, de renda e de trabalho, que é o que nós precisamos, e nós estamos tendo agora, nesses anos, o boom de natalidade da década de 80, hoje nós temos uma natalidade baixa. Então, daqui 20 anos, nós vamos ter os jovens chegando ao mercado de trabalho num percentual menor. Mas hoje nós temos os da década de 80. E precisamos gerar mais de 2 milhões de empregos. E quem gera emprego é atividade privada, é atividade empreendedora. O governo precisa criar um ambiente propício para que o setor privado possa florescer, para que se possa estimular
essa atividade empreendedora. E o que nós verificamos é que nós estamos trabalhando para atingir metas de inflação, para segurar o processo inflacionário, apenas com um item, com um instrumento, que é a questão da política de juros, que acaba travando o crescimento do país e a geração de emprego, porque em razão de se segurar o processo inflacionário, se eleva de maneira absurda a taxa de juros, segurando o mercado interno, jogando o câmbio lá embaixo, sobrevalorizando o real. O real foi a moeda que mais se valorizou no mundo, porque não há nenhum lugar que pague uma taxa de juros como a que nós pagamos, o que traz muito capital para cá. E nós temos que trabalhar outros instrumentos para poder atingir metas de inflação, que não apenas política de juros. Eu colocaria uma outra questão, que é o tamanho do Estado, a qualidade do gasto público, ou seja, a reação da sociedade à medida provisória 232, que aumentava ainda mais a carga tributária e sobre a pequena empresa e sobre o setor mais dinâmico da economia, que é o do setor de serviços, ele teve uma forte reação da sociedade, ou seja, a sociedade passando a exigir do governo corte de gastos que não sejam essenciais, que sejam supérfluos, redução dos gastos públicos, eficiência, qualidade nesse gasto público para poder alavancar a atividade empreendedora. E esse não é um caminho fácil, mas é um caminho necessário. E procurei aqui, em meia dúzia, de trazer um trabalho que começou com um estadista chamado Mário Covas, um homem que tinha uma visão grande e uma capacidade gerencial e administrativa extraordinária, prático, né, objetivo, corajoso, e o Estado passou por um ajuste que ainda, evidentemente, não está tudo resolvido, mas que deu um passo muito significativo. E entendo que este é um dos caminhos para se poder ter um desenvolvimento sustentável, abrindo oportunidade a esses milhões de jovens que precisam de oportunidade, além de outros, um conjunto de medidas, sob o ponto de vista macroeconômico, necessárias ao nosso país. Mas, numa palavra breve, até para ouvir aqui as perguntas e poder responder a alguma questão, é a exposição sucinta que gostaria de fazer, além de agradecer a fidalguia do expositor, que gentilmente, de maneira tão fidalga, nos permite antecipar essa exposição. Muito obrigado. Governador, o senhor pode ficar aí. Já encaminho para o governador Geraldo Alckmin as perguntas que chegaram à mesa. A primeira delas: qual é a maior dificuldade do poder público, governador, em utilizar as modernas técnicas de gestão para ampliar sua eficácia? E como mudar o conceito da categoria política do promete, mas não cumpre? Olha, primeiro, em relação à modernização da máquina pública, entendo que o governo eletrônico, a tecnologia da informação, é um instrumento extremamente valioso. São Paulo tem uma experiência chamada Poupa Tempo. Nós já atendemos no Poupa Tempo 90 milhões de pessoas. O Estado tem uma população de 38 milhões, quase 2,5 vezes a população do Estado de São Paulo. Tudo isso só é possível porque houve um avanço muito grande na questão da tecnologia da informação, dos instrumentos todos modernos de modernização do Estado. A outra, em relação à questão política, eu entendo que nós estamos tendo avanços. Amanhã vai comemorar 5 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela foi um marco na cultura política brasileira, porque antigamente se dizia: o feio é só perder eleição, pode quebrar o governo, mas não pode
perder a eleição. Ninguém tem o direito de gastar dinheiro que não existe, de comprometer o futuro das gerações, de deixar uma situação pior do que encontrou. Então, a lei de responsabilidade fiscal é um marco no sentido de trazer responsabilidade aos governantes no trato do dinheiro público, do dinheiro dos impostos que a população paga, e é uma carga tributária muito alta. As perguntas mais agradáveis para o fim, viu, governador? Agora vem uma provocativa. São notáveis os resultados para o Estado de São Paulo em relação à gestão econômica. Qual foi o motivo e como se explica que políticas completamente diferentes no âmbito federal quando o seu partido governou o país? Olha, talvez a referência seja a questão da carga tributária. Evidente que são situações diferentes. Quando houve a estabilização da moeda, o real, e a minha geração não sabia o que era moeda estável, não conhecia isso, era só inflação, evidente que uma série de questões que estavam escondidas acabaram aparecendo. O governo teve que trabalhar com uma realidade de números até então inexistente. Aliás, a dívida de todos os estados, inclusive a de São Paulo, de todos os estados da federação, foram para o governo federal. O Estado devia dívida mobiliária mais de 30 bilhões, dívida contratual, a nossa Caixa e o Banespa, os dois praticamente dependendo do redesconto do Banco Central, os dois quebrados, os dois bancos estatais, porque o governo do Estado pegava dinheiro e não pagava, e emprestou mal também para o setor privado. Tudo isso passou para o governo federal. O governo federal assumiu todas as dívidas contratuais, mobiliárias, de todos os estados. E hoje nós estamos pagando. Pagamos religiosamente 15% da receita corrente líquida. O ano passado pagamos 5 bilhões de reais. Não recebemos nada de volta, mas pagamos religiosamente. Então, são circunstâncias diferentes, mas acho que é extremamente necessária enfrentar essa questão. Governador Geraldo Alckmin, considerando o saldo positivo da balança comercial, que se deve aos estados exportadores, como é o caso de São Paulo e do Rio Grande do Sul, quais os motivos que emperram o ressarcimento por parte da União aos entes federados dessa isenção da Lei Candir? A pergunta não é do governador Germano Rigotto. Ok. O Estado de São Paulo, como o Rio Grande do Sul, sofre com essa questão. Quando veio a Lei Candir, no final da década de 90, Lei Candir, eu acho que é 99, quando veio a Lei Candir, desonerou exportação e bens de capital, ela estabeleceu um fundo, aliás, como a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela tem o fundo de compensação, que é 10% do IPI. Então, você desonerou exportação, produtos industrializados e bens e semi-industrializados, e criou o fundo e estabeleceu o valor, 10% do IPI. É constitucional, ninguém discute. A desoneração constitucional, o fundo constitucional. A Lei Candir completou a desoneração, produtos primários e bens de capital, e passou a ter um fundo de compensação da Lei Candir. Esse fundo era metade da renúncia fiscal, quando foi criado. E durante todo o governo do presidente Fernando Henrique, foi entre 45% e 50% da renúncia fiscal. Hoje, a renúncia fiscal é de 18,2 bilhões de reais e o fundo é de 4,3 bilhões. A conta que era dividida ficou quase 80% na costa dos estados, que são os mais fracos, e praticamente a União saiu do fundo da Lei Candir, ao ponto de ter 900 milhões no orçamento deste ano, da Lei Candir, e não ser liberada. O orçamento é de 5,2 bilhões, só foi liberado 4,3 bilhões. Está no orçamento os 900 milhões e o recurso não é liberado. Então, essa é uma questão. Eu defendo a reforma tributária. Acho que nós precisamos avançar na questão da reforma. Aliás, mais do que tributária, fiscal, discutir receita e despesa,
tributária só se discute imposto, não se discute despesa, é mais limitada, e o que nós estamos fazendo é menos do que tributária, é reforma do ICMS, de um imposto, que é imposto estadual. Mas mesmo assim é necessária. Nós somos favoráveis porque você simplifica o modelo tributário, com uma ressalva aqui, de que na reforma não se aumente a carga tributária, porque quando o PIS mudou de imposto em cascata para valor agregado, se calibrou para cima, e na prática houve aumento de carga tributária. Quando o COFINS saiu de imposto em cascata para valor agregado, se calibrou para cima, aumentou de novo a carga tributária. Governador, a pergunta agora é delicada. Dá para fazer no Rio Grande do Sul a redução de despesas como o senhor fez em São Paulo, mostrando isso ao governador e aos deputados da Assembleia Gaúcha? Olha, cada estado tem a sua singularidade. Eu disse aqui no começo de que eu não acredito em choque, acredito na continuidade, acredito na perseverança de boas políticas públicas e de eficiência. Não tem mágica. São Paulo vem para 10 anos de um ajuste ininterrupto. Hoje nós estamos no chamado ajuste fino, né? Aquele ajuste até mais difícil. Mas veja que economizamos só com BEC, Bolsa Eletrônica de Compras e pregão, 1,5 bilhão de reais. A outra, uma experiência que nós tivemos, é o seguinte: o grande problema nosso é a informalidade. A informalidade em alguns setores é escandalosa, escandalosa. Ninguém paga imposto em alguns setores. Então, nós reduzimos o ICMS, por exemplo, do álcool combustível, do etanol, do automóvel, e veja que metade dos carros esse ano já vão ser flex fuel. Ontem a Volkswagen exportou o automóvel de número 15 milhões, automóvel Fox, para a Europa, e 70% dos carros Volkswagen esse ano flex fuel. A tendência no Brasil é ter 100% bicombustível, e o álcool é mais barato, o consumidor vai preferir. Nós reduzimos de 25% para 12% a alíquota, e aumentou 7% a arrecadação. Tivemos um ganho de arrecadação com uma alíquota menor. Agora, não basta reduzir. Mas eu chamo a atenção do seguinte: não basta só reduzir, é necessário ter uma fiscalização extremamente eficiente. Governador Geraldo Alckmin, agora a pergunta da moderadora, porque as duas políticas deixarei para o fim. Sua posição como governador de um estado exportador sobre taxa de câmbio no nível atual e taxa de juros? Olha, eu coloquei no início que nós estamos meio que amarrados, porque nós só estamos procurando atingir meta de inflação, e ninguém quer a volta da inflação, com um instrumento, que é aumentar a taxa de juros. Bom, aí não precisa ter política, aí é pôr no piloto automático. É uma mesmice absurda, porque é evidente que uma taxa de juros tão alta vai esfriar o mercado interno. E é evidente que uma taxa de juros tão alta derruba o câmbio, porque é uma enxurrada de dinheiro aqui. Nós estamos com a moeda mais valorizada do mundo. Então, nós precisamos colocar outros instrumentos na questão para atingir as metas de inflação. Eu diria que um destes outros instrumentos é a desoneração gradual do setor produtivo, você ir gradualmente desonerando o setor produtivo. Esse é um aspecto que eu diria importante, que não se pode ficar limitado apenas à política de juros, você pode ter outras iniciativas para poder atingir esse objetivo. Governador, então, como o senhor está com a agenda apertada, vou agora deixar as duas, vou fazer na mesma pergunta, as duas que chegaram, que tem mais perguntas aqui, mas em função do tempo. Governador Geraldo Alckmin, se o senhor cogita a possibilidade de concorrer à presidência da República em 2006. Vou concluir a pergunta.
se eleito, qual a política econômica que adotaria no seu governo. E se o senhor concorda com a política econômica do Lula. E a última aqui, qual a possibilidade de uma chapa Alckmin e Aécio Neves em 2006? Olha, eu entendo que a eleição é um ponto alto da democracia, né? Nós avançamos bastante no Brasil, e isso é importante para o nosso país e para a América Latina, consolidar esse processo democrático. Temos coisas espetaculares, né? Aliás, por incrível que pareça, estamos no período mais longo de normalidade democrática. Apenas 20 anos. Apenas 20 anos, e é o período mais longo. E com uma democracia que se consolida. Tivemos uma transição do governo do presidente Fernando Henrique para o presidente Lula exemplar. Eu diria que essa é uma questão relevante, mas sou contra antecipar processo eleitoral. Por quê? Quando você antecipa processo eleitoral, você encurta o governo. Então, esse ano não tem eleição. Esse é o ano para sair dessa paralisia e pisar no acelerador. Primeiro, porque o mundo vive um momento de crescimento econômico. Tem 3 motores puxando a economia mundial: Estados Unidos, Europa e Ásia. Nós temos que aproveitar esse céu de brigadeiro de crescimento mundial para pisar no acelerador e remover esses gargalos que nos fazem estar no último da fila dos países emergentes e poder ter um crescimento mais forte. Reforma tributária, reforma da Previdência, que até hoje não foi regulamentada, não saiu do papel, reforma sindical, reforma trabalhista, reforma política, enfim, se procurar dar avanços no sentido de tirar esses gargalos e poder o país andar mais depressa. Se nós antecipamos o embate eleitoral, nós encurtamos o governo. O governo começa a acabar, né? Encurta o governo. E, ao mesmo tempo, dificulta a governabilidade, porque a luta partidária acaba tendo um papel mais importante. Por isso, o meu partido, PSDB, democraticamente, tem ótimos nomes. Um dos nomes aqui citado, meu colega, governador de Minas Gerais, Aécio Neves, que está fazendo um trabalho bonito em Minas. Tem outros nomes, excelentes quadros. No momento oportuno, o partido vai democraticamente discutir e ouvindo a sociedade. O partido não pode olhar só para dentro, ele precisa olhar para fora. E mais, fazendo uma proposta, o PSDB, para o Brasil. Proposta com rumo, com objetivos, com foco, e não uma campanha negativa. Eu queria, Ana Amélia, dizer aqui a vocês o seguinte: eu, quando fui candidato a prefeito, na minha cidade natal, em Pindamonhangaba, meu pai, minha avó morava no centro da cidade, e meu pai, que era veterinário, morava na zona rural. Ele veio para a cidade e ficou na casa da minha avó e ouviu lá um dos comícios lá. E aí nós tínhamos um prefeito antigo da cidade, tio até do Ciro Gomes. Ciro Gomes nasceu em Pindamonhangaba, o ministro, e o tio dele, Dr. Romano, tinha sido prefeito várias vezes, e eu fui lá um pouco ácido nas críticas, né? 23 anos, jovem, achando que estava fazendo um brilhareco e tal. E depois acabou o comício, fui na casa da minha avó e perguntei para o meu pai: papai, o que o senhor achou do comício? Então, ele disse o seguinte, falou: olha, meu filho, os possíveis equívocos dos seus adversários não aumentam em nada as suas qualidades. Eu registrei. Então, não adianta fazer campanha falando mal do adversário. O PSDB está se preparando para apresentar propostas, uma agenda positiva, com olhos no futuro, na linha do desenvolvimento.
O Papa Paulo VI dizia: o desenvolvimento é o novo nome da paz. Paz verdadeira, fruto de oportunidade para as pessoas, justiça, qualidade de vida. Essa é a proposta que eu tenho certeza o PSDB, no momento correto, deverá colocar à sociedade. Governador Geraldo Alckmin, em nome de Lars Knorr, presidente do IEE, em nome dos integrantes da mesa, especialmente ao Maurício, que teve a gentileza de ceder este horário, nós agradecemos imensamente a gentileza da sua presença aqui nesse 18º Fórum da Liberdade. Muito obrigado ao senhor pela excelente colaboração. Obrigado, Ana Amélia. Me permitam reiterar os meus agradecimentos aqui ao Maurício, à nossa Ana Amélia Lemos, cumprimentar o Lars Knorr e o Instituto de Estudos Empresariais. Eu sou daqueles que não acredito que ninguém tem uma fórmula mágica no bolso. Olha, aqui está a solução para os problemas. Não. O caminho se chama participação. O fato novo do novo século, do novo milênio, é a organização da sociedade civil. E o Instituto de Estudos Empresariais é esse modelo novo de responsabilidade. Não adianta só jogar pedra, é necessário discutir alternativas, propostas, e eu tenho convicção absoluta de que o minuano aqui das Coxilhas do Rio Grande do Sul vão levar essa boa mensagem para todo o Brasil. Parabéns. Renovo, então, os agradecimentos ao Maurício, que foi muito gentil conosco, com o governador, com a direção do IEE. E, então, anuncio o nosso próximo palestrante do nosso debate, que foi interrompido pelas razões conhecidas, ao mesmo tempo em que agradeço também ao professor Walter Bloch pela amável gentileza de entender essa alteração no programa. Com a palavra, Maurício Rojas. Muito obrigado, Ana Amélia. Eso es todo lo que voy a decir en portugués. É muito. Espero que ustedes me comprendan. É o suficiente. La alternativa para mí es hablar en sueco, lo que es mucho peor. Así que tienen suerte de que hablen español en realidad. Gracias, André. Gracias, profesor Bloch. Queridos amigos, lo que yo voy a decir hoy día es una contribución al tema del futuro del trabajo de un historiador económico. Y eso quiere decir que voy a mirar hacia la historia para poder, tal vez, sacar algunas lecciones sobre el futuro. Los historiadores económicos trabajamos con el largo plazo. 50 años, 100 años es una medida adecuada. Y eso es un poco lo que voy a hacer. Voy a comenzar con la situación global, mundial, y después voy a decir algunas palabras sobre América Latina, un poco dudoso porque no viviendo acá siempre temo equivocarme. Voy a usar algunas cifras, no muchas, pero los que tengan interés en cifras pueden comprar un libro mío muy pequeño que se vende aquí afuera, que trata justamente del fin del trabajo. Así que aquí hay muchas más cifras para el que le guste eso. Yo quisiera empezar con una tesis fundamental sobre el momento que estamos viviendo.
yo creo que estamos asistiendo a lo que tal vez sea el cambio más importante en la historia de la humanidad. Ustedes piensan seguramente en la tecnología, en la informática o en la microbiología o algo así. No, yo no pienso en eso. En lo que estoy pensando es en un cambio mental, un cambio en la manera de ver las cosas y más exactamente, un cambio en la manera de considerar lo que es normal para el ser humano. Déjenme explicarles un poco esto. La historia del ser humano, hasta hace muy poco, ha sido la historia de dos cosas: la pobreza y la falta de libertad. Estoy hablando de las grandes masas, no de las élites que han tenido riqueza y a veces un poco de libertad. Lo normal, hasta hace unos 30, 40 años, era que los seres humanos nacieran pobres y murieran pobres y murieran muy pronto, porque los niveles de vida que el mundo registraba hace 50 años eran de 30, de 40, 45 años. Y lo normal era nacer en países que nunca habían conocido los derechos individuales y menos la democracia. Esa es la normalidad histórica. Yo diría el paradigma de la vida humana tal como ha sido desde el comienzo. Ahora bien, hace unos 30, 40 años comienza un cambio extraordinario de las condiciones de vida del ser humano. Estos últimos 30 años, lo que llamamos la globalización, han visto un progreso material y político y social de la humanidad que era simplemente inimaginable hace 50 años atrás. Nunca, como durante estos 30 años, tantos seres humanos han dejado la pobreza tras de sí. Hoy en día, la mayoría del planeta, por primera vez en la historia de la humanidad, no es pobre. Quedan muchos pobres, demasiados pobres, pero qué cosa tan extraordinaria que por primera vez podamos mirar al mundo y decir: la pobreza empieza a ser la excepción. Y miren la democracia. Piensen lo que era el mundo en 1940. 65 años, no es mucho. ¿Dónde estaba la democracia? En Inglaterra, en Estados Unidos, un poquito en América Latina, poquito, y punto. Hace 40 años atrás, una tercera parte de la humanidad dominada por dictaduras comunistas y otras por otras dictaduras que no eran nada agradables. Hoy día, por primera vez, la mayoría de los seres humanos viven con cierta democracia, con ciertos derechos. Nada perfecto, ni acá ni allá, pero qué cambio. Esto ha hecho que hoy día la normalidad de la vida humana comience a definirse con otros ojos, con los ojos del progreso, del bienestar, de los derechos individuales, de la democracia. Hoy día es normal vivir decentemente. Hoy día es lo que aspiramos todos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paradigma para considerar la normalidad humana está cambiando. Y yo creo que no hay ningún cambio más importante que cuando los seres humanos cambian su forma de pensar y empiezan a ver la pobreza y la falta de libertad y la falta de democracia como un problema, como algo que no es normal, como algo patológico, como algo que hay que solucionar. Y hoy día podemos decir, en 15 años vamos a rebajar la pobreza a la mitad, y parece realista. Y hoy día podríamos decir, tal vez en 50 años
vamos a eliminar la pobreza del planeta. Cuando la gente empieza a pensar así, se echa a andar el motor más importante que el ser humano tiene, que no son las máquinas, es la esperanza. La esperanza de alcanzar una situación que parece real. Eso estamos viviendo. Estamos viviendo en la época de la esperanza, con muchos defectos. Y sobre eso quiero decir 2 palabras. Vimos hoy día también personas que protestan contra la globalización y nos cuentan que el mundo se va a acabar en 50 años más, o en 30 o en 20. Y las protestas, y esta es una paradoja, han crecido paralelamente a este desarrollo increíble que la humanidad ha experimentado. Esto en realidad, las protestas que existen contra la pobreza, contra la injusticia que todavía queda, es el ejemplo más claro del nuevo paradigma con el cual estamos viendo la humanidad. Hoy día es indignante ver pobres, hoy día es indignante ver gente sin libertad. Por eso que mientras más avanzamos, menos normal se hace lo que queda y más protestas van a existir. Esto quizás es una especie de maldición que persigue al capitalismo y a la globalización, pero es una buena maldición porque indica que estamos avanzando. Como el Quijote le dijo a Sancho, los perros ladran porque estamos avanzando, y eso es lo importante y muy rápido. Ahora, mis amigos, detrás de este cambio tan importante hay razones, yo diría, bastante simples. 3 fundamentalmente. Y Ana Amelia, tú me dices cuando ya me pasé el tiempo y yo me resigno. 3 razones. La primera es la extensión del capitalismo a cada vez más pueblos de la Tierra. El capitalismo, que es la fuente de la riqueza y del progreso, y también la base de la democracia y de la libertad, porque nunca ha habido una democracia sin capitalismo. Sí han habido capitalismo sin democracia, pero nunca ha existido la democracia sin capitalismo, nunca, históricamente. Ese capitalismo que antes era el monopolio de algunos pueblos del norte de Europa Occidental y después de Estados Unidos y tal vez algunas colonias más anglosajonas, por primera vez en estos últimos 40 años se comienza a difundir entre los países del tercer mundo, los grandes países asiáticos. Eso es el hecho clave, capitalismo. Especialmente el capitalismo asiático, que es un capitalismo de masas. Voy a volver a ese concepto. Esto coincide con un segundo elemento, la tercera revolución tecnológica, la informática. De eso no hay ni que hablar porque estamos todos muy conscientes. Y a ello hay que agregarle un tercer elemento que explica este enorme desarrollo. Y es lo que yo quisiera llamar la Pax Americana, el orden creado dentro del mundo capitalista y libre por la potencia norteamericana que ha dominado al resto. Mucha gente no le gusta esto de que Estados Unidos sea tan dominante y la protesta fundamental de la antiglobalización es antiamericana, antinorteamericana, antiestadounidense. Pero ha sido una bendición para el mundo que haya tan claramente un eje de poder que haya podido crear condiciones relativamente pacíficas. Este fue el rol que cumplió Inglaterra en lo que se llama la primera globalización a finales del siglo XIX. Fue la Pax británica. Hoy día hemos vivido un periodo de dominación relativamente parecido, la Pax americana. ¿Cuánto dure? ¿Qué viene después? Es uno de los grandes enigmas del futuro, porque un poder es fácil aceptarlo. Varios poderes que compiten entre sí pueden crear un mundo bastante intranquilo. Ese es un punto de pregunta. Entonces, 3 cosas. Capitalismo que se ha expandido, tecnologías revolucionarias y un contexto político dominado por Estados Unidos que crea condiciones de un mundo que funciona, sin guerras por lo menos, o con pocas guerras. Estas condiciones han permitido poner en marcha
lo que es el motor físico, por decirlo así, del progreso, que no es otra cosa que la productividad del trabajo. Lo que permite la economía de la libertad, la globalización, la tecnología, es hacer que produzcamos cada vez más. Y esa es la esencia de todo el desarrollo. No hay ninguna otra cosa. Más gente trabajando es importante, pero si ese trabajo que se incorpora y el antiguo trabajo no genera más riqueza, estamos estancados. Esa es la situación de América Latina, lamentablemente. Esa es la situación de Brasil durante los últimos 25 años. Más trabajo, pero lamentablemente poco trabajo de mejor calidad, lo que da una economía bastante estancada. Los ejemplos más extraordinarios de revolución de la productividad son, por supuesto, los países asiáticos. Tomo un solo ejemplo, China. Entre 1980 y 2000, 20 años, creció la productividad en China del trabajo con 220%. Ese es el secreto del crecimiento del 10%. Ese es el secreto de que la pobreza se haya reducido en China con 500 millones de personas. Ese es el secreto de que los chinos vivan hoy día el doble de lo que lo hacían hasta 1960, 1970. Para que ustedes vean lo que esto significa, la famosa revolución industrial, aquella de Inglaterra, del 1700 y algo, el crecimiento que se dio allí fue del 1% al año. China está creciendo al 10%. Es un turbo crecimiento que tenemos. Esto es el capitalismo de hoy, con la tecnología moderna. Ahora bien, el ejemplo de China es un poco inaccesible para nosotros latinoamericanos, es demasiado distinto, no entendemos mucho quiénes son estos personajes. Pero afortunadamente en América Latina hay un ejemplo, no tan brillante como China, pero que es interesante, y es el ejemplo de Chile. Es la única economía latinoamericana que avanza claramente hacia el desarrollo, hacia la eliminación de la pobreza. Ya el 2003, Chile había cumplido la meta del milenio, es decir, que el año 2015 se hubiese reducido la pobreza a la mitad. Ya lo cumplió Chile. Hoy día Chile, si sigue al mismo ritmo, puede decir el año 2015, o sea, en 10 años más, no van a haber pobres en Chile, o van a ser una pequeña minoría. Este es un hecho increíblemente importante para América Latina, que una democracia como es Chile hoy día, un desarrollo pujante, permita decir, tan cerca, no van a haber pobres. El secreto, crecimiento de la productividad en Chile de un 60%. Eso da el resultado, un crecimiento anual del 5 a 6%. La comparación con Brasil es lamentable para el Brasil. El crecimiento de la productividad en Brasil es prácticamente cero. Brasil crece solamente porque se expande un poco el trabajo. Hay algunas áreas de la economía brasileña donde la productividad aumenta, pero lamentablemente hay enormes partes de esta economía, especialmente la economía informal, donde la productividad está cayendo. Y lógicamente que un país así va a tener muchas dificultades de desarrollarse. Lo que he dicho de Chile y de China vale para muchos otros países. Entre China, que es el ejemplo extremo, y Chile, que para ser América Latina también es extremo, hay muchos países. La India, Indonesia, Tailandia, Malasia. Todos estos países no solamente que están desarrollándose muy rápidamente, sino que se están desarrollando, y Chile también, más rápido que Estados Unidos y que los países desarrollados. Y esto hace que si uno toma toda la población del mundo, uno ve que las diferencias están disminuyendo y no aumentando, como nos mostró hace un rato este señor que se llama Odev, no sé, un nombre extraño, para mí por lo menos. Él usó una técnica muy especial. Dijo, si tomamos el 20% de países más pobres y el 20% más rico, encontramos que las diferencias aumentan. Sí, efectivamente.
Pero si tomamos los grandes países, que no son ni ese 20% ni ese otro 20%, como la India o como China, vemos que a nivel global, los grandes países que eran pobres se están acercando a los países ricos. El mundo de hoy día vive en una realidad donde la gran diferencia que existía entre riqueza y pobreza se está efectivamente reduciendo. Ahora bien, como ustedes saben, hay partes del mundo que no participan de este movimiento de progreso. La África, al sur del Sahara, partes de la ex Unión Soviética, partes del Medio Oriente. Y también tenemos partes del mundo como América Latina que están estancadas. La verdad es que, pensando en las posibilidades que el mundo hoy día brinda, lo que América Latina ha realizado o hecho durante los últimos 20, 25 años es un escándalo, es un fiasco. América Latina tendría que haber hecho cosas completamente distintas. Y la verdad es que, con la excepción de Chile, todos los demás países están retrocediendo comparativamente. América Latina va en el sentido contrario de este gran movimiento de progreso. Hoy día, y esto es un escándalo, hay más pobres en América Latina que hace 25 años, tanto en proporción como en número. Hoy día tenía la cifra por ahí, no voy a usar muchas, creo que son 80 millones de pobres más que en 1980. Esto cuando a nivel global la pobreza está retrocediendo. Esto indudablemente que es un problema muy serio. Explicaciones hay muchas. Yo creo que la más simple es constatar que la mitad de los trabajadores latinoamericanos, la mitad hoy día, trabaja en el sector informal. Ese capitalismo pobre, raquítico, ese capitalismo de masas que es la esperanza del futuro. Porque el futuro no está en las grandes empresas, si alguien cree eso, que son muy importantes y que no hay ningún problema con ellas. El futuro está cuando todo este capitalismo pequeño, de pueblo, comienza a desarrollarse, a invertir, formalizarse, tener protección legal. Esa es la gran enseñanza de China. Algunos creen que China se desarrolló porque llegó la Coca-Cola o la IBM a China. No. China se desarrolló fundamentalmente porque sus cientos de millones de campesinos se convirtieron en capitalistas, tuvieron derecho de propiedad, comenzaron a ahorrar, a invertir. Y eso es lo que le da a un país un crecimiento del 10%. ¿Estoy muy pasado, Ana Amelia? Un minuto más. Un minuto más. Qué gentil que eres tú. Un minuto y tantas cosas que decir todavía. Yo creo que este fracaso latinoamericano se debe a un elemento histórico. Vamos a ver si un minuto sirve. Latinoamérica entra a la globalización mal desarrollada, mal formada. Desde la colonia y el desarrollo postcolonial, fuimos formando sociedades con enormes diferencias sociales, lo que es un problema tremendo porque excluye a mucha gente del desarrollo, con capitalismos subdesarrollados, capitalismos mercantilistas, capitalismos de invernadero, con estados indecentes muchas veces, con clases políticas totalmente ineptas. Esa historia, que duró mucho tiempo, condujo a un modelo de desarrollo que, como ustedes saben, se hundió en 1981. Fue el colapso del sueño latinoamericano de desarrollarse dentro de este mundo cerrado, donde la pobreza crecía más que nada. Por eso que entramos al mundo de la globalización con una casa medio construida, mal construida, y lo más difícil no es construir una casa nueva sobre un terreno vacío. Lo más difícil es sacar la casa vieja y crear nuevas estructuras. Esta es una ventaja que tienen los países del Asia. Vienen de la
de la producción agraria y pasan directamente a la moderna industria. Nosotros compartimos los problemas que, por ejemplo, tienen los países, la Unión Soviética, los países del este europeo, también mal desarrollados, con industrias deficitarias, con sociedades con grandes problemas. Y si ustedes comparan lo que China ha hecho con lo que Rusia ha hecho, ven la enorme diferencia que existe entre construir algo nuevo y tener que demoler algo para poner otra cosa en su lugar. Eso es lo que estamos tratando de hacer en América Latina, tratando de cambiar nuestra historia, todo desde la política hasta el capitalismo que tenemos, hasta esa pobreza que todavía nos persigue y la exclusión que está creciendo. Yo espero que podamos aprender algo de los países asiáticos, capitalismo de masa y mucho trabajo y mucho esfuerzo, y tal vez un poco de Chile también, porque mal que mal, Chile como estructura, como sociedad, es lo que está más cerca del resto de América Latina. Si Chile, católico y subdesarrollado, y después de un golpe terrible de Estado, ha podido tener este desarrollo, entonces hay esperanza para América Latina. Muchas gracias, amigos. Muitíssimo obrigado ao Maurício. O Maurício, eu não fiz a apresentação dele, mas vocês conhecem bem por todas as informações que receberam. Ele é membro do Parlamento Sueco, professor de História Econômica da Universidade de Lund, estudou Direito na Universidade do Chile e é PhD em História Econômica, diretor do Center for Welfare Reform em Timbro e Centro de Pensamento Liberal também na Suécia. O desejo, depois dessa exposição que ele fez, de nós brasileiros é um dia chegar aos índices de crescimento do Chile e vencer as etapas como o Chile venceu. Mas um dia a gente chega lá, Maurício. Brilhante a sua exposição, como a do professor Walter Bloch, e o André fará agora uma pergunta aos dois painelistas e depois eu farei mais duas perguntas da plateia para os dois painelistas. Eu queria fazer até uma... Em portunhol, por favor. Sim. Devagar. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Maurício, primeiro. A sua história consiste você tinha uma militância de esquerda no Chile e foi morar na Suécia. E na Suécia buscou um pensamento liberal. Qual foi o principal fator que fez com que você mudasse essa sua mentalidade? Aonde que você buscou essa inspiração, que eu posso assim dizer? Estoy más viejo. No. Bonita resposta. Yo hoy día soy parte del Partido Liberal de Suecia y soy miembro del Parlamento de Suecia, así que ha sido una carrera política bastante especial. Hay muchas cosas que influencian un cambio así. Cuando yo llegué a Suecia el año 74 como refugiado político, muy de izquierda, me tocó sentarme en la misma clase, en la misma aula, donde estaban los refugiados del comunismo, de Polonia, de Rusia, etc. Y claro que es importante cuando uno empieza a ver que hay ciertas cosas comunes entre las dictaduras y entre los perseguidos, la falta de derechos individuales. Otra cosa que me influenció mucho fue el encuentro con el estado del bienestar sueco. Yo lo llamo estado benefactor, porque era un estado paternalista que daba mucho, pero sin conceder libertad a la gente. Yo me di cuenta al poco tiempo de que mis hijos le iban a pertenecer a una escuela que yo no podía cambiar, nada. Porque hay que ser muy, muy rico en Suecia para poder, en ese tiempo había que ser muy rico para elegir una escuela. Que yo le pertenecía a un hospital, que el Estado me había dado. Un buen hospital, comparativamente. Pero esa falta de libertad, eso de entregar la libertad por el plato de lentejas, como dice en la Biblia, de recibir algo, pero entregar algo muy importante, fue algo que a mí no me convenció, por lo menos. Y hoy día yo con mis amigos del Partido Liberal y del Partido Conservador
esperamos tomar el gobierno el próximo año para seguir cambiando este modelo sueco, que ya ha cambiado mucho. Yo sé que en América Latina circula la idea del modelo sueco, pero de ese modelo de que se habla queda muy, muy poco, realmente. Las privatizaciones y todo lo que Suecia ha hecho dejarían a más de una persona de izquierda con la boca abierta y tal vez sin la última utopía que a muchos les queda. Muito obrigado. Agora o André vai fazer a pergunta ao professor Walter Eu Bloch. vou passar o meu direito para tu Também? fazer. Tá esse bom. já. É generoso esse menino, generoso. Professor Walter, na sua opinião, qual é o papel que o Estado deve exercer na economia? Before I answer that question, which is a very tough question, let me just answer the question that Professor Rojas was asked, and I'm reminded of the joke, if a man is not a socialist at 20, he has no heart. If he's still a socialist at 40, he has no brain. Yes, yes. Now to answer the question that's been put to me, there are two answers I would give. I'm a libertarian, and there are two versions of libertarianism. One is limited government libertarianism, and there the government has only one function, and the one function of the government is to protect the persons and property rights of all the people. And to that end, there are only three institutions that are justified. Armies to keep foreign enemies away from us, police to keep local enemies from us, and courts to determine who is a good guy and who is a bad guy. And that's it. No involvement in roads, highways, education, health. Everything else is done by the free enterprise system. The more radical libertarian view is the anarcho-capitalist view, and says that even these few functions of protecting persons and property can better be done by the competitive private system than the government. It's no accident that in Disney World, there are no rapes, there are no murders. Because if a rape or a murder occurred in Disney World, someone would lose money, Disney. Whereas in the streets and in the public parks, there's mayhem, there's murder, there's rape, and it's not clear who loses money. So in the more radical version, even the very important function of protecting person and property rights should be better left to the marketplace. Obrigada ao professor. Maurício não quer contestar. Eu imagino que esta pergunta, porque foi feita num bom espanhol, tenha sido feita pelo Maurício, é a última que faço para ele. Quando fala sobre a paz americana, recordas as invasões em Granada, Afeganistão e Iraque? Recordas também do apoio a Pinochet no Chile? Não pensas que os Estados Unidos não é o modelo ideal? Isto não é demasiado fantasioso? Es una buena pregunta. La Pax británica fue mucho peor que eso. La Pax americana tiene y ha tenido muchos defectos. Yo tengo críticas tremendas contra la política exterior norteamericana. Pero lo que tenemos que entender es que a pesar de esos defectos, el hecho de que una potencia liberal, en el fondo, domine el mundo, impide por lo menos las grandes guerras. No impide todo lo que nombró Ana Amelia, que es lamentable mucho de ello. Pero tenemos que comparar eso con la Segunda Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, con las guerras napoleónicas, que muestran qué pasa cuando hay potencias más o menos parejas que empiezan a competir, lamentablemente militarmente, por la hegemonía. Por lo tanto, la Pax americana, la Pax británica no son ideales, se cometen tremendas brutalidades, pero los otros periodos históricos muestran que lo que pasa es mucho más terrible. Y eso es lo que muestra el siglo XX. La primera mitad es la primera mitad donde no hay ninguna hegemonía y hay dos guerras mundiales. La segunda mitad es de una hegemonía creciente norteamericana y, comparativamente,
es un periodo pacífico, especialmente para Europa, que es un continente terriblemente guerrero. Obrigada, Maurício. Ao professor Walter Bloch. Vou fazer duas perguntas para ele. A primeira é bem curtinha. Se o livre comércio é tão vantajoso, por que os Estados Unidos são tão protecionistas? Again, I want to answer not only the question that's been put to me, but also the question that's been put to Professor Rojas. I disagree with him. I'm not a big fan of U.S. protection or Pax Americana. I think the United States government has soldiers in virtually every country in the world, and in some countries that haven't even been invented yet, the U.S. probably has troops there too. I don't think that this is justified. I think the Constitution and the founding fathers of the U.S., George Washington, John Quincy Adams, warned against entangling alliances. John Quincy Adams said, "We favor the freedom of every country, but we will protect only our own freedom." I think the U.S. has done a lot more harm than good in the world stage. If the U.S. had not entered World War I, probably World War I would have had a stalemate. Instead, they put their weight on the side of the Allies. You had the Treaty of Versailles, which led to Hitler. So I think that this has been a disaster, and I have to disagree with my learned colleague on that. The question put to me, excuse me for answering questions put to everyone, I just can't help myself. The question put to me is, why, if free trade is so good, is the U.S. Protectionist? Well, the U.S. is evil. The evil transcends not only Pax Americana, but also economic freedom. The U.S. talks about freedom, but they're hypocrites. The U.S. is the enemy of peace in the world, and it's also the enemy of free enterprise. Why should we think that the U.S. favors free enterprise? One of my studies, one of my recent publications, ranks the economic freedom of all the countries in the world, and then compares the economic growth and the well-being of the country, and finds a very strong correlation between free enterprise and economic well-being. But the U.S. is only the 5th or the 6th most freest country. We're not the freest country, even though people in the U.S. think that we are. I'm from the U.S., but that doesn't matter. I can analyze as I think. Other countries that are freer than the U.S. are Hong Kong, Singapore, New Zealand, Switzerland, and several other countries. The U.S. is not the freest country in the world domestically, and it's certainly not the freest country internationally. The freest country was Hong Kong before it was taken over by China, which had total free trade with every country in the world. So it seems to me that the answer to the question is hypocrisy. Professor Walter, uma outra questãozinha para o senhor. Isso o senhor enfatizou bastante na sua exposição. O senhor acredita que a diferença de salários entre homens e mulheres se dá pela falta da autoestima das mulheres de se colocarem nas mesmas posições dos homens, reivindicando os mesmos salários? Can't you ask Professor Rojas a question so I can answer that? Please. I'm just kidding. I don't think self-esteem has anything to do with it. Women, on average, make the same amount of money as men on average. I'm sorry. Unmarried women make the same amount of money as unmarried men. Now, I don't think that married or unmarried women have more or less self-esteem. I think, I'm not sure about self-esteem as an economist. It's sort of alien to my thinking. The key is productivity. What do you add to the employer's bottom line? If you are productive, you'll make a lot of money. If you're not productive, you won't make a lot of money. The male-female pay gap is a function of marriage. If you eradicate marriage, which I'm not advocating, but if you do from the economy, then there is no difference between men and women on average. That is this century. In the past century, men had a slight advantage because upper body strength, men are a little stronger than women. And when many of the industries were pushing a horse or digging with a shovel, then maybe men had a little bit more productivity. So 100 years ago, I would expect a slight gap in the free enterprise system because men were more productive because a lot of work was physical.
But now, work is not so physical. The way you dig a hole is not with a shovel. You press a button and the steam shovel opens up the earth. And women are just as productive as men on average. So the statistics I gave are very telling. When you compare never married, not widowed or divorced or separated women, but never married women, women who have not been touched by the institution of marriage, they make the same as men. So it's got nothing to do with self-esteem, it's got to do with productivity. You want to make a lot of money, become productive. Obrigada, professor Walter Bloch. Obrigada ao Maurício Rojas, ao André Santana. Encerramos neste momento este painel e espero que todos tenham aproveitado muito, porque tivemos aqui 2 mestres dando 2 excelentes aulas.